Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. Infelizmente, sim, uma derrota para o Vasco. A gente vai trazer aqui o jogo aberto com o Edu Dracena e o HG falando muito sobre as falhas defensivas e realmente que o Jefté e o Kelvin não têm categoria para vestir a camisa do Verdão. Na sequência, a gente vai trazer aqui o Sport Center e o Vinícius Nicoletti direto lá da academia do nosso Verdão, trazendo as informações para a sequência do campeonato, já visando esse jogo de domingo. E para fechar o vídeo, a gente vai trazer a imagem do segundo gol do Vasco, que realmente ficou escancarado que a bola bateu na mão do Cuiabano e o gol era para ter sido anulado. Então, você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. A chegada de um novo treinador nem sempre é aquele motivo direto para ocasionar uma vitória. Porém, o Vasco da Gama, com Renato Gaúcho, saiu perdendo para o Palmeiras, que estava diferente, com outra escalação, só com alguns titulares. O Palmeiras fez 1-0, achou que ia vencer e acabou tomando a virada. E o Vasco saiu da lanterna, subiu na tabela. O mundo é dos espertos. A noite de quinta-feira foi de estreia em São Januário. Renato Gaúcho comandou o time pela primeira vez desde sua chegada. O primeiro tempo foi de poucas emoções. Jogando em casa, o Vasco até começou pressionando o Palmeiras e teve as melhores chegadas com Andrés Gomes. Mas aos 40 minutos, Flaco Lopes recebeu de Marlon Freitas, driblou o Lucas Piton e balançou a rede. 1-0 Palmeiras. Após o gol, o lateral foi bastante vaiado pela torcida vascaína. No primeiro jogo, no comando do Vasco, Renato Gaúcho resolveu ouvir os torcedores. Sacou Lucas Piton e colocou Cuiabano na partida. A mudança surtiu efeito. O Vasco foi dominante na parte complementar do duelo e conseguiu a vitória. Primeiro, Thiago Mendes tabelou com David e colocou a bola no fundo da rede. Logo depois, Cuiabano recebeu assistência de Paulo Henrique e marcou o gol da virada. A gente vai estar ali só treinando dia a dia para estar mostrando nosso trabalho aqui. E quem decide é o Renato. E hoje eu pude entrar, tá fazendo o gol da vitória. É um grande recomeço para a gente. Precisando do resultado, o Palmeiras se lançou ao ataque. Nos acréscimos, Léo Jardim fez uma grande defesa e impediu o empate do Verdão. Então hoje o grupo, juntamente com nossos torcedores, eles estão de parabéns porque eu falei para eles. Hoje o Vasco virou um jogo aqui em São Januário. Talvez há muito tempo que não acontecia isso, mas não virou qualquer jogo não. Nós viramos o jogo. Com o resultado, o Vasco conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e saiu da zona do rebaixamento. Não queria falar do Diniz, mas não é sobre o Diniz. Mas eu acho que a gente já tem muita cobrança fora fora do campo. E quando você tem um clima também, assim, muita cobrança dentro, acho que pesa um pouco. Então a gente está bem mais leve, está bem mais à vontade. Tenho certeza que a coisa vai fluir naturalmente. E muito feliz pela oportunidade que eu possa dar seguimento. Após a partida, João Martins, que substituiu Abel suspenso, disse que o desgaste físico pesou e detonou o gramado de São Januário. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam, mas a culpa é do sintético. O jogo ainda foi observado por membros da seleção brasileira. Oi, Renata. Beijo. Ele tem estrela, eu admito. Tem estrela, porque o jogo, no primeiro tempo, ele começou a ser moldado para o Palmeiras. E aí depois o Vasco foi lá e conseguiu essa virada incrível. Aliás, vamos falar
Eu não vou falar. Quem vai falar é Renato e João Martins. Um falando que parecia que tinha batatas no campo e o outro já criticando o sintético. Toma lá da cá. É o Vasco. Num campo pesadíssimo. Parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos enquanto a CBF não tomar uma atitude. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético. No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Renato muito bem na estreia pelo Vasco, o torcedor ficou feliz, era necessário. O time carioca era o lanterna do campeonato, numa situação bem incômoda, já sobe na tabela e traz ânimo para a sequência. Vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa. Edu Dracena. Eu não gostei do jeito que o João Martins explicou ou tentou levar a conversa da coletiva. O Palmeiras perdeu na bola, perdeu no campo, não foi melhor que o Vasco no segundo tempo. E a defesa ficou lá a ver navios e acabou perdendo o jogo. Mas tem que falar real, às vezes você tem que ser transparente, não tem problema. Se bem que o Crespo foi transparente, foi demitido. Renato, eu também não gostei. Eu acho que de repente, você transferir responsabilidades do que o Palmeiras apresentou no segundo tempo. Primeiro tempo até que o Palmeiras conseguiu competir, enquanto teve gás, conseguiu jogar, né? Criou dificuldade para a equipe do Vasco da Gama. Agora, no segundo tempo, com as mexidas do Renato Gaúcho e com a mexida também da postura da equipe do Vasco, o Vasco encurralou o Palmeiras, não deixou sair jogando em nenhum momento no segundo tempo e foi merecedor, sim, da vitória no segundo tempo, porque criou para isso. O Palmeiras deu muito espaço, os jogadores estavam cansados. Na minha visão, a comissão técnica demorou para mexer no time, porque você vem de uma final de campeonato paulista, jogo domingo, 8h30 da noite. Você vai jogar numa quinta-feira, os jogadores estavam desgastados. Então, quem sabe você mexer, dando gás novo, você poderia ter mudado o placar. Então, acho assim, o Palmeiras ficou devendo aos 45 minutos do segundo tempo. Palmeiras, se preocupe com as laterais. Tanto lateral direita, lateral esquerda não, porque o Piquerez é o titular, mas o reserva, eu acho que está deixando muito a desejar. Você quer Matheus e Pidu? Ei, o Andrés Gomes lá, mamãe, o Kelvin sonhou ontem com ele, meu. O Abel, você ser expulso depois do jogo contra o Fluminense, tomar um cartão vermelho e você desfalcar a equipe. Agora a culpa é do Abel? Sim. Ele tinha que estar lá na beira do campo. Ele não pode ser expulso da maneira que ele foi, Cicinho. Você tá igual o João Martins agora. O João Martins tá culpando o gramado, a batata, e você tá culpando o Abel. Você não pode ser expulso da maneira como o Abel foi. Você prejudica. E outra, como o Corinthians não estava lá, como o Dorival. O Dorival não estava lá na beira do campo e perdeu. Foi ontem o Palmeiras. Não está. O treinador tem que estar lá. É diferente o treinador estando lá. E Everton Guimarães, o Palmeiras deu aquela tropeçada até inesperada. O Vasco sofrendo para poder fazer seus pontos. Chega o Renato Gaúcho, dá aquela motivada na rapaziada. E aí o cuiabano entra, joga muito bem. O Thiago Mendes já vem tendo boas atuações, mas o time talvez não ajude. E o Vasco comemora. E o Palmeiras lamenta e perde a liderança, Everton. Próximo adversário do Cruzeiro aqui domingo, hein? Meu Deus do céu, esse Vasco aí. Jogar em São Januário com o Vasco, eu tô de acordo com o doutor Marco Aurélio, é sempre muito difícil. O Vasco é um time muito complicado ali. São Januário é um caldeirão, ponto. Agora, eu não vou ficar aqui queimando o meu fosfato, falando ou dando ouvidos ao auxiliar que destacou aqui, que o gramado... Cara, gramado é ruim quando você perde. O gramado sintético é ruim quando você perde, sabe? O Palmeiras perdeu porque teve um futebol fronha defensivamente, mais uma vez, fronha. Um dia desses eu disse aqui sobre
a displicência que eu noto, às vezes, joga muita bola, sou fã do Andreas Pereira, aí brigaram comigo. Ah, mas ele jogou muito, estou falando de displicência. Quando o Gabriel Menino, olha onde eu estou indo, foi contratado pelo Atlético, eu conversei com o Gabriel Amorim, lá do Pó de Porco, falei, Gabriel, por que o Palmeiras não quis ficar, Everton? Displicente. Às vezes se desconcentra do jogo. É a defesa do Palmeiras. Não dá o lance aqui, ó. A linha de passe na entrada da área, os caras marcando com o olho. Me ajuda aí. Aí lateral vacilando, defesa marcando com o olho. Como é que não pode acontecer isso aí não, gente? Estão falando do Palmeiras. É um elenco espetacular, é um trabalho do Abel de muito tempo. Esse time tem que responder melhor defensivamente. Não pode ser tão facilmente atraído como foi aí pela equipe do Vasco da Gama. Os caras metendo linha de passe na entrada da área e os caras do Palmeiras da defesa de boca aberta assistindo. Me ajuda aí. Eu vou perder tempo falando de gramado? Me ajuda. Pois é, virou o gramado, sendo que o mais importante deveria ser falar sobre o futebol. E o que faltou no futebol do Palmeiras nesse jogo especificamente, além dos jogadores que não estiveram à disposição, hein, Edu? Renata, eu vejo que o Vasco foi merecedor. Não estou aqui desmerecendo a derrota, a vitória do Vasco da Gama, até porque o Renato colocou a equipe no segundo tempo que mudou a postura. Né? A atitude, a torcida veio junto com o time também. A gente estava zoando com você, mas a parte física pesou no jogo. Não, pesou. E aí, o Palmeiras não conseguia correr. O Palmeiras jogou domingo, 8h30 da noite no Campo Pesado. Jogou ontem também no Campo Pesado. Vitória, então, do Vasco em 2-1, derrubando a invencibilidade e a liderança do Palmeiras. O Vinícius Nicoletti está com a gente, tem muita coisa para a gente falar desse jogo, do mérito todo, claro, ali do Vasco para conseguir a vitória, mas também tem o lado palmeirense, que agora, Vinícius, faz, então, 2 jogos seguidos em casa para tentar recuperar esses pontos que ele deixou no Rio. Vinícius. É isso, Bruno, e acende o alerta aqui no Palmeiras por conta dessa sequência do desgaste que o auxiliar, o João Martins, falou após a partida contra o Vasco. O Palmeiras vinha de 9 jogos sem perder e nesses 9 jogos escalou 8 vezes a equipe principal. 5 partidas consecutivas. Teve a final do Campeonato Paulista, uma final desgastante, um jogo pesado, bastante físico, principalmente o segundo jogo lá em Novo Horizonte, e isso pesou bastante. Logo depois o Palmeiras teve um dia de folga, teve a festa na Federação Paulista de Futebol, pouco tempo para recuperar e com algumas baixas, caso do Vitor Roque, Maurício, o Murilo e o Piquerez, que ficou no banco de reservas nessa partida contra o Vasco. Viajou para o Rio de Janeiro, mas não teve condições de entrar em campo, inclusive quando ele mexeu na lateral esquerda, não foi o Piquerez. Então, algumas baixas que o Palmeiras pretende recuperar para os próximos jogos. Certeza que o Murilo está fora, se recuperando da lesão no joelho, mas é uma sequência difícil para o Palmeiras também, porque Mirassol, Botafogo e depois o São Paulo. São 3 adversários que também não estavam envolvidos nas finais dos campeonatos estaduais. Também teve tempo para descansar, tempo para recuperar o elenco, então vai ser uma sequência difícil. O Palmeiras não tem esse fôlego, vai ter que trabalhar com o que tem e com esse contratempo aí do desgaste físico, não tem outro jeito. Do lado do Vasco, né, muita comemoração por conta da vitória, a primeira no Campeonato Brasileiro, uma vitória que quebra esse tabu de 11 anos sem vencer o Palmeiras, na estreia do técnico Renato Gaúcho, que mudou completamente o ambiente, como destacou também o João Martins. O Vasco teve tempo para se preparar para esse jogo contra o Palmeiras, mas no segundo tempo foi para cima, mostrou muita valentia do grupo, inclusive, para tentar virar essa partida, e aí fica a preocupação do outro lado. Será que o Palmeiras vai ter perna? Porque o segundo tempo foi terrível para o Palmeiras e fica essa preocupação do lado palmeirense e um alento do lado vascaíno. Bruno. E como é que vocês viram o Palmeiras? O que é que explica a atuação abaixo? É essa questão do desgaste, os desfalques, a sequência de jogos? O que é que dá para analisar? Eu penso na questão do desgaste, sim, porque, ao meu ver, né, ficou nítido. Porque mesmo o primeiro tempo que vence é muito mais ali na jogada do Flaco do que de um controle do Palmeiras. Exatamente. Não, o Palmeiras, para mim, estava com controle. Ele estava com controle. Só que o controle do Palmeiras era no meio-campo. Era o controle de passes laterais e tentando como um bloco único, né, com um bloco de time todo e subindo aos poucos. Até anotei aqui durante o jogo, era um 4-2-2-2, ao meu ver, duplas, né, que a gente até ressaltou na semana passada, todas as duplas, em relação, por exemplo, Marlon Freitas e Andrés, o Arias e o Felipe Anderson, Souza e o Flaco Lopes.
E aí o time do Palmeiras tentava ir subindo com um bloco, todo mundo, mas eram passes curtos. Então esse que é o meu ponto principal. Chegou em determinado momento que dava para ver que o Palmeiras tinha um pouco mais de espaço para ir à frente e não ia. Os passes eram para trás. Então eu coloco sim na conta da sequência pesada que o Palmeiras teve, mas também a imposição que o Vasco também colocou no segundo tempo, principalmente pelo lado esquerdo, que se virar o lado esquerdo titular Andrés Gomes e Cuiabano, força física que não vai faltar por ali, né? Exatamente, tem que ver só a fase da recomposição, né? Exato. Porque ontem o Renato também falou sobre a importância do Vasco terminar um jogo defensivamente bem, né? E não é porque tomou um gol que não terminou o jogo defensivamente bem. A gente tem que lembrar, né? Ele encontra um sistema de 3 volantes no Fluminense no Mundial, ele abraça essa ideia e dá muito certo. Então ontem no Vasco ele entrou com os 3 volantes e, segundo ele próprio, o Hugo, porque o Hugo é muito bom na bola aérea defensiva, que é uma arma do Palmeiras. Então acho que ele entendeu que para o segundo tempo ele poderia tirar um volante justamente para colocar o time mais para frente, porque na coletiva, de novo, ele falou: a partir de agora eu conversei com os meus jogadores, eu quero um time mais ofensivo. Então acho que ele já vai tendo uma ideia a partir do jogo de ontem. Eu trouxe os 2 gols do Vasco aqui para mostrar para o Fã de Esportes e assim, é para falar do Vasco, mas vai ficar muito evidente também a falha de marcação do Palmeiras, porque ontem Arias e Felipe Anderson, né, no jogo, eu acho que pode funcionar em algum momento, assim, com a bola, principalmente, mas sem a bola a gente vai mostrar o Arias no lance em um dos gols que poderia ter sido melhor. Então, tem análise especial aqui no Sport Center. Bora lá, Agora sim, Mari. Bora. Claro, Conta aqui pra gente. Não é vinheta só pra você, Jair. Claro tem que vinheta não, pra todo mundo também, claro, não é verdade? Com certeza, pô. Vinhetinha, vai embora, Esse mulher. primeiro gol ele é importante porque o Vasco ele perde a bola e ele se mantém no campo de ataque para recuperar. Então a gente vai ver que o Marlon tenta sair. E aqui é muito interessante porque em um determinado momento do Vasco, nessa temporada passada, essa bola já poderia ter sido estourada. Não teria ali uma tentativa de continuar atacando e progredir com ela. Seria estourada para frente de qualquer forma. Mas o passe acontece, já é muito próximo, né, de uma zona sensível do campo. E aí o Thiago Mendes com muita liberdade para conduzir essa bola, tendo aqui o Arias marcando muito mais com o olhar e o Marlon Freitas acompanhando, mas não pressionando. Então o Thiago ele vai encontrar o passe num bom pivô do David, que assim, não é a preferência, né? Mas ele faz isso muito bem e ele já abre um clarão aqui para qualquer infiltração da equipe do Vasco. Então a gente viu que o Arias, ele perde muito esse tempo e é mérito total do Thiago Mendes que ataca muito bem esse espaço deixado pela defesa do Palmeiras, que se desconectou ali com o David atraindo o Gustavo Gomes, o Arias não pressionando o Thiago Mendes e aí ele faz um golaço. Esse daqui começa desde o Jardim. É uma construção também com certa liberdade. O Robert Renan, como ele volta, vou voltar aqui pra gente ver, ele tem muita liberdade para conduzir até encontrar o passe, ó. O Andréas também marca só com o olhar, ele vai buscando. E aí o Evangelista que estava aqui no lance... Hein? Oi? O Andréas tá sentindo muito, acho que a sequência dos jogos. Você vê ali como ele tá. O Evangelista aqui também, ó, vou voltar um pouquinho, como ele vai tentando adivinhar quem que ele tem que marcar. Ó, ele dá uma olhada e aí, é claro que a gente tá falando de um lado esquerdo que tem tudo para encaixar muito bem, né? Porque o Andrés, ele já arrasta a marcação e aqui já é o Giai, porque o Abel troca o lado direito. E aí o Cuiabano, nesse movimento do Spinelli, também é muito interessante, porque ele tá impedido, só que ele não participa da jogada. Ele recolhe o corpo e aí o Palmeiras já tá bem perdido na marcação pro segundo gol do Vasco, o gol da virada do Cuiabano. Então acho que o Renato, ele pode ter encontrado uma associação aqui pelo lado esquerdo que pode dar resultados pro Vasco. Boa, Mari. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre essa derrota. É óbvio que o cansaço bateu num campo pesadíssimo de Mirassol. Estava encharcado o campo. Ontem o campo também pesado, muita chuva. Realmente está chovendo muito em quase todos os lugares.
E, infelizmente, o Palmeiras sentiu sim o cansaço, mas vamos ser sinceros. O que o Andrés Gomes lá jogou nas costas do Kelvin, cara, pelo amor de Deus, não dá pra ter um lateral igual o Kelvin. Muito fraco na marcação, muito fraco. Jefté também. Tanto que depois o João Martins coloca o Arthur. Então, assim, sinceramente, cara, eu acho que uma das coisas principais que a gente precisa falar, sim, é dos dois laterais muito fracos que atrapalharam demais o Palmeiras. Fora o que o Edu Dracena falou, e eu concordo plenamente, Abel não pode ser expulso depois do jogo. Não pode, cara. Não pode. Isso não pode voltar a acontecer, porque, pô, faz muita diferença. Ele faz muita falta ali na beira do campo, né? Mas vamos falar, né? A gente sabe que o Palmeiras não fez um bom segundo tempo, mas a gente poderia ter saído de lá com um empate. Com um empate, porque esse segundo gol do Vasco, cara, a bola bate na mão do Cuiabano e a gente vai trazer a imagem para você aqui agora. Bom, rapaziada, como prometido aí, cara, olha aí o lance. A bola bate claramente na mão do Cuiabano, cara. Eles colocaram duas imagens, mas elas estão no tempo diferente, cara. Vou falar com você, ó. Nessa imagem aqui mais perto de mim, tá de frente, né? Pra mim fica muito claro que bate a bola ali. A bola não bate na perna dele, bate na mão e vai pro chão. Agora, na segunda imagem, tá mais em cima, você vê que a bola... É porque tá muito rápido, né? É muito rápido, mas bate na mão dele e ele puxa o braço pra trás. É porque fica muito no vulto, mas aquela imagem lá em cima... Olha lá, a bola bate no braço dele e depois ele puxa o braço pra trás. Então, rapaziada, infelizmente a gente foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem. Que pra mim ali, tem muita gente que falou, ah, mas a imagem tá embaçada e tal. Realmente não tem uma qualidade muito legal. Só que a bola, fica claro que a bola não encostou na perna do Cuiabano. A perna do Cuiabano não tá à frente pra ela encostar na perna, na coxa do Cuiabano. Encosta na mão. E você vê, cara, como querem prejudicar o Palmeiras. Eles colocam a imagem ali, sendo que está em tempos diferentes. Ali a bola já bateu na mão do Cuiabano e ele está puxando de volta o braço. E aqui o braço dele tá para frente ainda. Então, sinceramente, cara, infelizmente mais uma vez prejudicado pela arbitragem, mas é verdade também que o Palmeiras não fez um jogo bom. Então, poderia ser um ponto, sim. Acho que, sinceramente, o Vasco mereceu a vitória, né, rapaziada? Segundo tempo, o Palmeiras não jogou nada. E como a gente falou, esses dois laterais aí não tem condição, não tem qualidade técnica para vestir a camisa do Palmeiras. Não tem. Então, quero saber de você, rapaziada, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você concorda, discorda com tudo que foi falado aí? Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe seu like. Muito importante você deixar o like e você hypar o vídeo se você puder, que ajuda demais o nosso canal a chegar para muito mais palmeirenses. Porque quando você hypa, quando você deixa o like, você está mostrando para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias aí do nosso Palmeiras. Então eles entregam para muito mais palmeirenses. Então é isso. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.